E essas pressões continuam. Agora mesmo, não estavam querendo transformar a Amazônia em uma área de interesse internacional para a segurança ambiental? E qual foi a resposta do governo? Não, isso estava sendo decidido no Conselho de Segurança da ONU. Eu não sei qual foi a posição do Brasil, mas acho que não chegou nem a precisar dar a posição, porque a Rússia já vetou. Sim. Aí não prosperou. Tá. Todas essas pressões foram cedidas, então. O histórico delas até aqui foram cedidas. Olha aqui, eu vou te mostrar. Essa que você citou de 2009... Vou te mostrar. Que veio o Príncipe Charles aqui, também a votação foi favorável a isso? A votação foi favorável a manter a terra indígena contínua. E aí manteve, então... Manteve. Aí, olha só. Aí, nessa reunião, o então falecido ministro, se não me engano, Carlos Alberto Direito, ele pediu vistas. E aí ele veio com 18... já estava definido, ia ser em terra contínua. Ele veio com 18 ressalvas para que qualquer terra indígena que viesse a ser demarcada fosse obedecida aquelas 18 ressalvas. Eu fiz chegar às mãos dele algumas considerações sobre isso aí, não me lembro quantas ressalvas, se tinha alguma, mas eu fiz chegar às mãos dele antes dele pedir vistas. Então não sei se teve alguma influência nisso aí, porque eu tinha feito a mesma coisa para o ministro Aires Brito, quando na primeira reunião, até algum tempo antes, mas o ministro Aires Brito não deu pelota. Mas o ministro Carlos Alberto Direito pediu vista e veio com essas 18 ressalvas que foram aprovadas. Então o que estava escrito? É que todas as terras indígenas, a partir daí, tinham que obedecer essas 18 ressalvas, que nos preservavam a soberania. Aí veio o ministro Barroso, anos depois, e diz, não, essas ressalvas têm que ser consideradas a cada demarcação de terra indígena. Então somos nós mesmos que jogamos contra o patrimônio. Olha aqui como é que está a calha norte do Rio Amazonas. Está vendo aí? Isso tudo começou com uma reserva indígena, a Yanomami, lá naquele cantinho. Esse pedaço todo aqui? Toda da linha escura para cima. Para cima. Tudo isso que está escuro é reserva ou unidade de conservação. Na faixa de fronteira. Aí vem... Em 2007, o governo brasileiro, em 2007, vota na ONU a favor da Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas. Nessa Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas tem um artigo que diz que os índios em suas terras têm direito a autogoverno e autodeterminação de sua condição política. Que isso? Quer dizer que se ele disser, não, eu sou autônomo, eu sou independente, tem direito a autogoverno e determinação e livre determinação de sua condição política. Tem direito a instituições políticas e jurídicas próprias. Instituições políticas e jurídicas próprias. Tem direito a pertencer a uma nação ou comunidade indígena. Nação indígena dentro da nação brasileira. Ou comunidade indígena. Vetar atividades militares em terras indígenas. Ora, na faixa de fronteira, vetar atividade militar na faixa de fronteira. Tá certo? E vetar programas e projetos de governo na faixa. Só que o governo brasileiro votou a favor, mas esse, para valer, tem que passar no Congresso Nacional. E não passou. Ficou arquivado e pode voltar. Está arquivado no Congresso Nacional, se não me engano, no Senado. Não passou. Por enquanto, mas pode voltar. Então, veja bem. Isso tudo é cessão de soberania, voluntária, porque votou a favor porque quis. O governo brasileiro, isso é um crime, mas não passou no Congresso. Aí quem defende essa declaração diz, mas o artigo 46 da declaração diz que nenhum dos artigos pode ser usado para comprometer a unidade política dos países signatários. Ora, mas não fala comprometer a soberania. Porque se eu aceitei tudo aquilo ali, eu não vou perder 1 centímetro de território, mas vou perder soberania para explorar o meu patrimônio, porque é todo entregue à livre disposição do indígena que está naquela área. Diz, inclusive, um dos artigos que os indígenas, nessas comunidades ou nações indígenas, podem fazer acordos internacionais. A revelia do governo e do Congresso. E o Brasil votou a favor disso. Aí, o artigo 42
Porque o artigo 46 diz isso, mas o artigo 42 diz o seguinte, que a ONU, os seus órgãos, os estados e o escritório, não sei o quê, escritório qualquer voltado para essas questões indígenas, vão se encarregar ou tomar providências para que os artigos dessa declaração sejam cumpridos. Olha, a ONU, seus órgãos, um dos órgãos é o Conselho de Segurança. Vão tomar as providências, vão zelar para que os artigos sejam cumpridos. O Conselho de Segurança decreta intervenção. Ele tem autoridade para decretar intervenção. Então, se ele vai zelar para o cumprimento desses artigos, o que adianta a unidade territorial? Se eu já cedi soberania aceitando todos aqueles outros artigos ali, e ainda o Conselho de Segurança pode decretar intervenção, e o Brasil votou a favor desse artigo. Que ano? 2007. 2007, governo Lula. Agora, vejam bem. Povo indígena. Porque o indígena, nas terras indígenas, é convencido pelas ONGs ligadas a potências europeias, que tem cobiça na Amazônia, o indígena é convencido de que ele não é brasileiro. Ele pertence a uma nação Wapixama, uma nação Yanomami, etc. Ele é convencido disso, que ele não é brasileiro. Então, ele é povo que não é brasileiro. Tem direito a uma nação, constitui uma nação, Wapixama, Yanomami. Tem direito a instituições políticas e jurídicas próprias. E ser considerado uma nação, isso é o Estado-nação dentro do Brasil. Então, o que o governo, em 2007, fez foi um crime de lesa pátria. Certo? E está aí. E o que poderia ter sido feito para evitar isso? Bom, o que foi feito foi o Congresso não assinar. Espero que, para mim, o Congresso tinha feito nem arquivado, porque um dia pode voltar. Isso tem que ser rasgado. Agora, veja bem, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, de 2009, o mesmo governo, coloca como um dos seus artigos o seguinte: tornar constitucionais os instrumentos internacionais de direitos humanos não aprovados no Congresso. Esse é o instrumento internacional de direitos humanos não aprovado no Congresso e que o governo, em 2009, no Programa Nacional de Direitos Humanos, quer que se torne constitucional. Mas está arquivado, não se tornou ainda. E se ele voltar? E se ele voltar? Ele que disse, o candidato Lula disse na ONU que o mundo deveria ser submetido, mais ou menos isso, né, a uma governança mundial. E que o que fosse decidido nas reuniões dessa governança mundial tinha que ser colocado em prática de imediato nos países após essa reunião, e que ele dá a entender que é o Conselho de Segurança. Ou seja, colocar de imediato em funcionamento, passando por cima do Congresso. Então, olha aqui, me permita ler aqui para ficar bem claro. A ideia de Lula de haver uma governança global, que aparentemente é na ONU, né, cujas decisões sejam imediatamente implantadas sem precisar da aprovação do Congresso Nacional. Isso ameaça a soberania nacional, particularmente as questões ambientais e indígenas, particularmente na Amazônia. Ele falou isso. Para Lula, a questão climática... Isso eu peguei no TikTok, HTTPS, eu tenho aqui o site. Para Lula, a questão climática exige uma legislação internacional a ser submetida a todos os países com a devida fiscalização. Ou seja, um governo internacional com mais poder do que o brasileiro. Ele, que quer ser presidente do Brasil. Segundo ele, abro aspas, a gente não resolverá a questão climática se não tiver uma governança mundial. Ele, presidente do Brasil, aceitar uma governança mundial que decida e que todos tenham que cumprir. Ah, vai ser a Namíbia, governança mundial vai ser da Namíbia com a Hungria e com a República Tcheca? Ou vão ser as potências que têm cobiça na Amazônia? Será possível, meu Deus do céu? E ele continua falando. Se a gente continuar discutindo a questão climática, decidido nos encontros, a nível internacional, e depois cada país tentar resolver o seu negócio, não vai acontecer. Acrescentou. Então, agora digo eu, essa ideia é inconstitucional porque fere o artigo 49 da Constituição, pois esses acordos e tratados têm que ser aprovados no Congresso Nacional, antes de serem ratificados e não poderão, em nenhuma hipótese, contrariar os direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal.
essa é a ideia do candidato, que quer governar o Brasil. Então teve um movimento em 2007, travado pelo Congresso. Esse movimento vem... teve o... E isso é após... Teve a OIT 169, que é antes, mas ela compromete um pouco a soberania, mas tem como se impor. É a OIT 169. Eu li ela todinha, e ali, em toda ela, onde tem alguma coisa que possa comprometer a soberania, tem um senão. E no Tratado de Adesão, o Brasil diz que todas as iniciativas que significarem algum gravame para o patrimônio nacional têm que passar pelo Congresso. Então, ou seja, se for colocar alguma coisa da OIT 169 e que traga alguma consequência para o nosso patrimônio, tem que ser aprovado aquela iniciativa pelo Congresso Nacional. Agora aqui não. Isso que eu ia te dizer. Aqui não. Nessa aqui não. Essa aqui, se for aprovada, é perda de soberania mesmo, total. E num novo governo pode vir agora, ser aprovada, é isso? Olha só, está lá arquivado, de repente pode ser tentado de novo. Está no Programa Nacional de Direitos Humanos 3, do governo dele também, em 2009, e está aqui. É interessante a gente fazer assim uma abordagem a partir de até conhecimentos doutrinários, né, sobre ciência política, né? Porque através do conhecimento do que seja Estado, primeiro, nação, Estado, instituições, poder nacional, né, soberania e a situação que às vezes que se concretiza de uma revolução colorida quando essa sequência nação, Estado, poder nacional, ela é quebrada ou ela é invertida. Então, a gente pode começar falando um pouco e a gente dá umas paradas para você puxar alguns questionamentos, algumas indagações e a gente ter uma primeira ideia, né, para se entender o que está acontecendo na Venezuela, porque acontece em alguns outros países no mundo, muitas vezes, né? Então, o que é nação, né? A nação é uma sociedade constituída por um povo, ou mais de um povo, dentro de um território, tem que ser um território. Então, se é um povo num território, outro povo no outro território, separados, dificilmente vai constituir uma nação, né? Tem um idioma comum, ou pelo menos um idioma oficial, pode até ter mais de um idioma. Território, né? Povo, território, idioma. Agora, o mais importante é que esse povo que habita esse território tenha necessidades, anseios e interesses, sejam materiais ou espirituais, que sejam comuns. Aí você tem uma nação. Mas como é que essa nação vai se administrar? Então, a nação institui o Estado. Então, já vejam que o Estado vem depois da nação. O Estado, na realidade, instituído, é um delegado da nação para usar o poder nacional, que também é, o poder nacional também é um poder, é da nação, não é do Estado, ela delega ao Estado para que ele promova o desenvolvimento, a segurança, o bem-estar, justiça e liberdade para aquele povo, que são necessidades fundamentais. Então, é importante que se tenha em mente o seguinte, o poder do Estado ele é uno e indivisível. Então, não é a melhor forma se chamar poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, porque teriam 3 poderes dentro do mesmo Estado. O poder é do Estado. O executivo, legislativo e judiciário são funções estatais. Se quiser chamar de subpoderes, até pode, mas o poder tem que ser uno e indivisível. Porque se você tem 3 poderes, eles podem entrar em choque. Na realidade, os poderes executivo, legislativo e judiciário são funções estatais, tá? Mas que servem à nação através do Estado. Então, o poder da nação é delegado ao Estado e também a soberania nacional. A soberania é do povo. A soberania não é do Estado. A soberania é do povo. E ela, assim como o poder da nação, são delegados ao Estado para lhe promover o bem comum, né? Então, nação e soberania estão acima de Estado e governo. Deu para entender essa ideia do poder uno e indivisível e das funções estatais? Então, isso aí é algo interessante para a gente conversar, né? E aí fica muito nessa questão, assim... do poder executivo, do poder judiciário, um tomando o poder do outro, mas esse ponto que o senhor está colocando, de diferenciar o que é a nação, o que é soberania, e colocando um povo como principal ator, de tempo em tempo o povo vai querer reivindicar esse poder soberano, né? Que é o que está acontecendo na Venezuela. Então, o certo, né, o ideal, seria que
houvesse a nação, né, que tem o povo, né, e a nação instituía um Estado que usasse o poder nacional e a soberania do povo para administrar a nação de acordo com o ordenamento jurídico em nome desse povo. Então, esse ordenamento jurídico, inclusive, ele faz a divisão entre os subpoderes, entre as funções estatais. Cada função estatal tem suas atribuições, né? E espera-se que um poder, um subpoder ou uma função estatal não interfira nas atribuições de outro desses subpoderes para não haver um choque institucional. Então, essa ideia é importante. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o governo vem depois do Estado, né? O Estado antecede ao governo e a nação antecede ao Estado. Então, o governo, normalmente quem está no poder é um partido. E aí esse partido, ele não toma o poder, porque se o poder é uno e indivisível, quando alguém diz, e o mentor ideológico do Partido dos Trabalhadores, Zé Disseu, diz, daí nós vamos tomar o poder, que é muito mais que ganhar a eleição. Isso é uma incorreção total, né? Porque um governo eleito, ele não toma o poder, ele assume a função estatal executiva. Ele representa a maioria, sim, mas ele não representa toda a nação, ele representa a maioria que votou num partido. Quem representa toda a nação, o subpoder que tem esse status de representar toda a nação é o legislativo, porque ali está a maioria e a minoria. E outra coisa, nós tivemos... No mundo inteiro está sempre sendo assim, né? A maioria é 51%, a minoria é 49%. Então, os governos que assumem o poder executivo para administrar a nação, eles têm que levar em conta que aquelas bandeiras que ele levanta na campanha eleitoral não são aceitas por 49% dos eleitores. Então, ele tem que amenizar, tá, as suas bandeiras e governar para a nação como um todo. Para isso existe o legislativo, que é para impedir que o executivo realmente assuma os poderes. Então, vamos seguir aqui a sequência e já vamos a outras conversas, né, entre nós. Nenhum partido tem o direito de tomar o poder. Se ele tomou o poder, já que é uno e indivisível o poder do Estado delegado pela nação, ele vai acabar empalmando os 3 subpoderes. E aí deixa de ser uma democracia e passa a ser uma ditadura. Porque o partido não é a nação. O partido, como o nome está dizendo, é parte da nação. Então, um partido que chega ao governo, ele não toma o poder, ele assume a função estatal do executivo. Estado e instituições dominados por lideranças ditatoriais, subversivas, corruptas ou apátridas, contaminadas por antivalores, perdem a legitimidade. O que está acontecendo na Venezuela? Exatamente isso. Então, vejam o que eu estou falando aqui, né, que está acontecendo na Venezuela, explica muito da situação que nós estamos vendo acontecer lá hoje em dia. Usar o poder da nação, desvirtuando as leis para atender interesses de grupos e não as necessidades fundamentais e anseios do povo é pseudo-legalidade. Não é legalidade, é ilegitimidade. A lei é um meio para se fazer justiça. A justiça é que é cláusula pétrea. É finalidade. A lei é meio. Tá? A lei não é finalidade. A lei é meio para se fazer justiça. Porque se a lei fosse cláusula pétrea, nós seríamos colônia de Portugal até hoje. Né? A independência passou por cima da lei. Porque era a justiça em nome do povo que queria se tornar independente. Né? Segundo o filósofo John Locke, é um filósofo inglês, no trabalho Direito à Rebelião, ele diz o seguinte: a comunidade tem o direito de resistir quando diante do abuso de poder dos governantes. Admite o direito de insurreição em determinadas circunstâncias. Se um governo subverte os fins para os quais foi criado e se ofende à lei natural, então ele pode ser deposto. A causa da revolução seria o abuso do poder pelo próprio governo. Isso quem fala ele é chamado pai do liberalismo, é John Locke, um filósofo inglês, né, lá dos anos 1700 e pouco. Então a Venezuela está vivendo esse drama, né? Porque e o que está acontecendo na Venezuela, hoje em dia, em muitos países, em muitas publicações, se chama Revolução Colorida. É uma revolução colorida, porque são manifestações, são grandes manifestações, sem o uso da violência, ou com pouca violência, que tem por finalidade, não é só mudar o governo, pode ser apenas mudar políticas de governo ou mudar o governo.
Então são manifestações gigantescas, não são violentas ou com pouquíssima violência, e muitas vezes as lideranças surgem eventualmente. Não são lideranças tradicionais, mas também pode vir com lideranças tradicionais participando, como foi na Ucrânia em 2013. Então, qual é o quadro que se caracteriza, né, para a ocorrência de revoluções coloridas dessa maneira? É um nome dado, né, e tem até na internet, os senhores podem pegar a obra de Gene Sharp. Gene Sharp, ele fala sobre revoluções coloridas. E tem também uma outra que é Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes. É um livro de Andrew Coríbico. Pois bem, as revoluções coloridas surgem quando há uma crescente revolta da sociedade, porque ela não se sente em condições de mudar o status quo através dos meios institucionais. Ela tem que ir para a rua para, através de manifestações, tentar mudar, não é só o governo, mudar a política de governo, às vezes nem quer mudar o governo, né? São situações que ocorrem quando há graves carências causadas por governos autoritários ou ditatoriais, olha a Venezuela, com desvios morais e altos índices de corrupção, bem como em quadros de grave estagnação ou retração econômica. Elas podem ser influenciadas internamente no país, surgir de dentro do país, ou serem até estimuladas, motivadas, provocadas de fora para dentro. O movimento globalista, ele usa muito essas motivações para surgirem manifestações e revoltas desse tipo nos países. Então nós temos alguns exemplos, os senhores vão se lembrar. Na Sérvia, em 2000, Revolução Branca. Na Geórgia, em 2003, Revolução Rosa. Na Ucrânia, em 2004 e 2013, Revolução Laranja, em 2004, e a Revolução de Maidan, da Praça Maidan, em 2013, que mudou o governo lá e foi a origem da escalada do conflito na Ucrânia. No Quirguistão, em 2005, Revolução das Tulipas. A Primavera Árabe, em 2010. Na Síria, em 2011, foi um desdobramento da Primavera Árabe. Nos Estados Unidos, aquele movimento Occupy Wall Street, que dizem que George Soros estava por trás. E na Venezuela, em 2014 e 2024. Então, esse é o quadro que é interessante a gente ver. O que acontece na Venezuela? É uma nação que se instituiu, né, um povo, um idioma, um território, anseios comuns, instituiu um Estado, e o Estado, a partir de determinado momento, foi tomado por um grupo, né, que está legislando em prol dos seus interesses particulares, e muitas vezes de interesses particulares mesmo, de suas lideranças, e que chegou a um ponto que a nação não se aguenta mais. E aí nós vamos entrar, então, podemos entrar, depois que você fizer algumas indagações, nas suas pautas que você apresentou para mim. Muito bom, general. Ó, quando acontece isso, você acaba que tem um Estado, né, onde ele desvirtua a tua finalidade, né? Isso. No caso da Venezuela, o Maduro, ele tem domínio do judiciário, ele tem domínio do legislativo e ele tem domínio da força. Então, num Estado democrático, como é que você vai ter esse equilíbrio entre o que hoje é chamado de poder? O senhor fez uma observação, mas se você for pensar, os três poderes, a justiça, o povo, a representação do povo e o próprio Maduro, o poder executivo, ele está todo sobre a liderança e sobre a estrutura, com o endossamento da força, né? Se esse povo não vai para a rua e não provoca uma revolução, se não provoca uma pressão, isso nunca vai se mudar, né? Esse Estado desvirtuado, né, por esse líder. E aí, quando o senhor cita vários movimentos, o senhor citou 2014 na Venezuela, e também era o Maduro. Teve revolta, mas em 2024, 10 anos depois, está ele lá no poder. Bom, tem uma oposição, essa oposição foi toda impedida, né, durante o processo, teve a eleição. Mas se você tem esse Estado desvirtuado, se você tem esse Estado contaminado, a eleição é mero simbolismo de perpetuação do poder, né? Exatamente, porque na Venezuela aconteceu exatamente aquilo que eu falei que não pode acontecer, né? O Estado, o Partido Socialista Unificado da Venezuela, ele tomou o poder. Os três poderes estão controlados pelo Executivo. O Legislativo lá não tem força nenhuma. E o Poder Judiciário lá foi está totalmente
sob controle do executivo. Então, respondendo à tua primeira indagação, né, a população venezuelana tem encontrado forma de resistência, ou ela se adaptou às condições impostas pelo governo atual, né? O que acontece é o seguinte, desde que o Chávez, né, chegou ao governo, primeiramente ele chegou ao governo em eleições, etc. Mas em 2002 já houve uma tentativa de golpe para derrubar o Chávez. Então é sinal de que parte da população estava já começando a se revoltar, e parte das Forças Armadas também, né? Só que ele conseguiu controlar aquele golpe de Estado, né? E ao longo desse tempo houve algumas manifestações de rua e de tentativa, episódios, né, esporádicos de manifestações, né? Nós tivemos até em 2014, teve uma que também foi abafada, teve em 2019, lembra do Guaidó? O Guaidó, ele chegou a constituir um governo paralelo, né? E ficou 4 anos ali naquela... Mas ele foi, digamos assim, neutralizado. Então, houve, nesse tempo, alguns episódios, algumas manifestações, houve tentativa de golpe, houve meio que algumas revoltas, e houve o governo paralelo, que o Guaidó e muitos no legislativo não aceitaram o resultado das eleições lá na Venezuela e criaram um governo paralelo, mas que acabou sendo neutralizado com o tempo, durou 4 anos. Começou em 2019, durou 4 anos. Inclusive, né? Foi reconhecido pelos Estados Unidos, foi reconhecido pelo Até Brasil.